Solicito ao senhor primeiro secretário para que faça a chamada regimental para verificação de quórum. Câmara Municipal de Uruçara, 17ª Sessão Ordinária. Vereadores: Adriano Maitano, Ayrton Vasco, presente. Arlindo Pita Júnior, Bruno Floriano de Oliveira, Graucia Maria da Cunha Gomes, Juraci da Cruz, Márcio Carvalho Figueiredo, Marcos Renan Afonso Costa, Wellington Lousado Pereira. 9 presentes, senhor presidente. Havendo o número regimental legal, solicito que todos se coloquem de pé. Em nome de Deus, declaro iniciada a presente sessão ordinária, desejando a todos uma boa tarde. Podemos nos sentar, agradecendo a presença dos senhores e das senhoras vereadoras, munícipes presentes, nossos amigos da imprensa, Jornal A Cidade, Vanderlei, da Rádio Os Outros Marino, munícipes funcionários públicos presentes. E levo ao conhecimento do plenário que a ata da 16ª sessão ordinária, realizada em 24 de outubro próximo passado, a qual esteve à disposição dos nobres pares da Secretaria desta Casa, encontra-se aberta para quaisquer emendas ou retificações. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu assumo em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, contrários de pé. Aprovado. Levo ao conhecimento do plenário que nós temos pelo projeto de emenda orgânica número 2/2014, que dispõe sobre a alteração no artigo 45 da Lei Orgânica e da outras providências. Artigo 1º. O artigo 45 caput da Lei Orgânica do Município passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 45. Os membros da mesa são eleitos para um mandato de 2 anos, ficando vedada a reeleição para o cargo de presidente. Artigo 2º. Esta emenda à Lei Orgânica entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Baixada 3 de novembro de 2014, vereadores Marcos Renan Afonso Costa e Bruno Floriano de Oliveira. Consulta o plenário se o presente projeto de emenda à Lei Orgânica é considerado objeto de deliberação. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, fica o mesmo, então, considerado objeto de deliberação. Encaminhando-se ao jurídico. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 3/2014, que dispõe sobre inclusão do parágrafo 4º no artigo 45 da Lei Orgânica do Município e da outras providências. Consulta o plenário sobre a possibilidade de dispensa da leitura, tendo em vista ser vários incisos, e bem como se o mesmo for considerado objeto de deliberação, será encaminhado ao Departamento Jurídico da Casa. A palavra está livre. Nesse manifestante, então, fica dispensado. Consulta o plenário se o presente projeto de emenda à Lei Orgânica é considerado objeto de deliberação. Nesse manifestante, fica o mesmo considerado. Temos o PL número 59/2014, que dispõe sobre a autorização para que o Executivo forneça cestas natalinas aos servidores públicos de Guaiçá e outras providências. Acompanha o referido projeto o pedido de urgência na tramitação. Então, artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder cesta de Natal aos servidores públicos do município no valor de até R$ 120 cada um. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Consulta o plenário se o presente projeto é considerado objeto de deliberação. Nesse manifestante, fica Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, cumprimento a todos. Senhor presidente, eu acho que ele deve ser sim considerado objeto de deliberação, desde que seja mudado o nome do prefeito da mensagem, Oswaldo Afonso Costa. Não, acho que é a mensagem número 60, então acredito que deve ter sido, porque a que está aqui está como Clóvis Guedículo, às vezes, então acho que houve alguma alteração sobre o artigo? Eu acho que... Então eu vou querer... Não, encaminhamos cópia. Troca a minha mensagem, porque está Sim. errado. Tá, deve ter havido algum... Não, mas está como Clóvis aqui. Tá bom. E eu consulto o plenário sobre o pedido de urgência.
Ninguém se manifestando, então fica aprovado então para tramitação na presente sessão. Temos o projeto de lei número 60/2014, que institui o programa de parcerias público-privadas no âmbito do município e dá outras providências. Projeto também bastante extenso, eu consulto sobre a possibilidade de dispensa da leitura, encaminhando-se o mesmo ao departamento jurídico. Ninguém se manifestando, fica dispensando então a leitura. E eu consulto o plenário se o presente projeto de lei é considerado objeto de deliberação. Fica então mesmo considerado encaminhando-se ao jurídico. PL número 61 institui e organiza o sistema de controle interno no município e dá outras providências. Também bastante extenso, consulto sobre a possibilidade de dispensa da leitura. Ninguém se manifestando, então fica dispensada a leitura. E eu consulto se o presente projeto é considerado objeto de deliberação. Ninguém se manifestando, fica o mesmo então encaminhando-se ao departamento jurídico. Nós temos o PL número 62/2014, que declara como de expansão urbana a área que especifica no município e dá outras providências. Eu consulto o plenário se o presente projeto de lei é considerado objeto de deliberação, dispensando a leitura. Alguma objeção? Quem se manifestando, então, consulto o plenário se o presente projeto de lei é considerado objeto de deliberação. Ninguém se manifestando, fica o mesmo então considerado objeto de deliberação, encaminhando-se ao departamento jurídico. Projeto de lei número 63/2014, que declara como expansão urbana a área que especifica a primeiro pertencente à família Cantônio, o segundo a pertencente à Petinati Administradora de Bens Limitada. Consulto o plenário sobre a possibilidade de dispensa. Nesse manifestando, eu consulto se o presente projeto de lei é considerado objeto de deliberação. Nesse manifestando, fica o mesmo então considerado. Caminhando-se ao jurídico. Projeto de lei complementar número 14/2014, que dispõe sobre o Código de Posturas e dá outras providências. Consulta o plenário também, projeto bastante extenso, com mais de 250 artigos, sobre a possibilidade de dispensa. Ninguém se manifestando, eu consulto o plenário se o presente projeto é considerado objeto de deliberação. Ninguém se manifestando, fica o mesmo considerado, encaminhando-se ao departamento jurídico. Nós temos um projeto de lei também, nós iríamos apresentar hoje, mas eu vou deixar para a próxima sessão, que concede a isenção de IPTU às pessoas portadoras de neoplasia maligna, câncer e de síndrome imunodeficiência adquirida, AIDS. Mas eu tomo a liberdade de, tive a oportunidade de conversar com alguns vereadores, para a gente apresentar na próxima sessão, e vou encaminhar um anteprojeto dos nobres pares, para depois a gente apresentar na próxima sessão. Então, não havendo mais nenhum projeto de lei para ser dado conhecimento ao plenário, nós temos o requerimento número 19/2014, de autoria da vereadora Gláucia, requerendo a mesa ouvida do outro plenário para que o senhor prefeito informe a essa entidade sobre a possibilidade de, assim como na área da saúde, executar um plantão do SEMAI, deixando o telefone nos moldes do 190 e 192 à disposição da população para acionamento quando necessário. Então, com a palavra, a autora do requerimento. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presente, muito obrigada pela presença de todos. Só para complementar, referente ao plantão de água, porque a população não sabe quando estoura um cano, um problema na residência, à noite ou durante os finais de semana, a quem ligar. Aí a gente tem que ligar para o chefe, às vezes não consegue, ele liga para o chefe da água, depois tem que ligar para o chefe de gabinete, aí vai ligando, vai dando volta ao mundo até chegar em alguém para comunicar outra para poder ir até o local. Então eu penso que isso facilitaria para a população, tendo um número exato de plantão, e que colocasse depois nos órgãos públicos para a pessoa saber se aconteceu algo, já sabe o local exato com quem falar para poder resolver o problema. Entendi. A palavra continua ali. Ninguém se manifestando, submeto o referido requerimento em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, contrários de pé. Aprovado.
Requerimento número 20/2014, também da vereadora Glaucia, requerendo a mesa ouvida do outro plenário, para que o senhor prefeito encaminhe à celeridade uma relação de terrenos e de nome das pessoas que receberem doação aos referidos imóveis e que já podem procurar a prefeitura para receber a documentação necessária para lavrar a competente escritura. Palavra, autor dispensando, palavra está livre aos demais vereadores. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Se são favoráveis, permaneçam sentados, contrários de pé. Aprovado. Requerimento número 21/2014, de autoria dos vereadores Ayrton Vaz e Glaucia Maria, requerendo ao senhor prefeito municipal, ouvido a mesa do outro plenário, para que o senhor prefeito informe a essa entidade que tipo de certame, licitação, tomada de preço convite foi realizado para a contratação de empresa de limpeza e conservação da prefeitura, bem como se serão contratadas apenas pessoas residentes do município ou também da região, por que motivos estão sendo utilizadas instalações da Secretaria de Educação como escritório da empresa e não escritório particular, qual a função da senhora Vanessa, nutricionista da prefeitura nessa empresa, visto que a mesma vem realizando preenchimento de fichas, contratações e demissões na Secretaria de Educação. E por último, quem determina os locais de trabalho das pessoas contratadas à empresa ou à prefeitura? A palavra, vereadora Ayrton. Vereadora Glaucia. Então, senhor presidente, senhores vereadores, esse requerimento foi feito por mim e pelo vereador Ayrton Vaz, que fala de uma empresa que eu não sei se todos sabem qual é essa empresa, porque eu mesma não sei. A gente só sabe assim, pela população, que tem uma empresa que está fazendo uma limpeza, mas não sabe exatamente que empresa que é, como que está fazendo esse serviço. E essa semana eu encontrei com um nobre vereador e ele me dizendo que essa empresa, que desconhece também a mesma, né, e na qual a gente pede o contrato dela, e que o serviço da empresa está sendo feito na Secretaria da Educação daqui da nossa cidade, pela nutricionista da cidade, né, e está sendo feita admissões, demissões, contratações, tudo que é referente a essa empresa dita, está sendo feito pela nutricionista da cidade. E eu há pouco tempo fiz um requerimento para, em visita a algumas creches, escola, PSF, posto de saúde, a nutricionista não estava fazendo visita, né, que na qual é a sua obrigação, né, que nas escolas, alimentação, passar o cardápio, fazer acompanhamento, nos postos de saúde fazer o atendimento de nutricionista, né, população, e todo o trabalho que ela estava fazendo, né, o acompanhamento dos cardápios, da merenda das crianças, das escolas, qual o trabalho vem sendo feito com o PSF, os postos de saúde, em conjunto com as escolas, devido a gente ter muitas crianças já crianças obesas, então qual trabalho está sendo feito e até agora não vem resultado. Talvez não seja culpa da mesma, da nutricionista, mas de quem a colocou, porque o serviço dela só tem uma na cidade, é para esses fins, né, acompanhar as escolas, os cardápios, o trabalho ser feito com as crianças, também com a população. Então eu fiquei muito indignada de saber que a nutricionista está fazendo um serviço de outrem, de uma empresa, né, e não um serviço que deve ser feito aqui na nossa cidade para a nossa população. Tem motivo, senhor presidente? A palavra continua livre. Ninguém se manifestando, eu submeto o referido requerimento em votação. Os que são favoráveis, permaneçam sentados, contrários de pé. Aprovado. Requerimento número 22/2014, de autoria do vereador Wellington Vaz. Desculpa, Wellington Osado Pereira, desculpa. Desculpa, troquei os sobrenomes. E considerando que caminhões que fazem transporte de areia se encontram com excesso de peso para fugir da fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, e diante do exposto, requer a mesa ouvida do plenário para que o senhor comandante do 2º GPM de Guaiçara informe a essa entidade sobre a possibilidade de realizar fiscalização no sentido de coibir o uso de nossas vicinais e ruas
por esse tipo de transporte, se necessário, acionar também a fiscalização federal. Requer também para conhecimento e envie cópia da propositura ao senhor prefeito municipal. Com a palavra o autor. Autor dispensando, a palavra está livre aos demais vereadores. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permanecer sentados, contrários de pé. Aprovado. Não havendo mais requerimentos escritos, palavra está livre para possíveis requerimentos verbais. Vereador Bruno Floriano. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente, imprensa, meu boa tarde a todos. Primeiro requerimento verbal, senhor presidente. Considerando que há alguns dias, principalmente com o racionamento do uso da água, e o problema da seca, alguns jardins aqui, algumas praças do município de Guaiçara, inclusive lá no Jardim Bela Vista, na Coab, não possui torneira. Eu solicito informações do senhor prefeito se ele pretende voltar com a irrigação utilizando o caminhão-pipa até para atender aquela respectiva praça que não possui torneira para irrigação e com esse tempo seco sofre muito. Realmente está começando a chover, até melhora um pouco, né? Mas durante a semana está fazendo muito calor, então se pudesse retornar as irrigações com o caminhão-pipa. Está em discussão o requerimento do vereador Bruno. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permanecer sentados, contrários de pé. Aprovado. Senhor presidente, segundo o requerimento, há tempos atrás, lembro que o diretor de transporte, o senhor Valdir, disse de um possível estudo de mobilidade que estava sendo feito no município, e gostaria de solicitar uma informação se segundo, no caso, se houve esse estudo de mobilidade e tráfego aqui no município, se segundo esses estudos foi constatado se há a necessidade da colocação, instalação de um possível semáforo aqui no município, em especial também na avenida, entre a Avenida 9 de Julho e Oswaldo Cruz. Eu gostaria de saber dessa informação, se há previsão de colocação de semáforos e se há previsão da instalação de placas sinalizando o limite de velocidade, ainda mais agora considerando o asfalto novo aqui do centro, é perceptível que muitos carros passam acima da velocidade. Então está em discussão o requerimento do vereador Bruno. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permanecer sentados, contrários de pé. Aprovado. Durante esta última semana, está sendo possível constatar, inclusive agora, o aparecimento de chuvas, o que é muito bom, né? E tendo em vista essas chuvas, há uma empresa de transporte localizada ali próximo ao trevo da BR-153, de frente ao posto Shell, e ali há a saída de caminhões. E o fato de que o bom trecho de terra daquele acostamento está virando um lamaçal, atrapalhando inclusive a passagem na pista dos veículos que por ali trafegam. Então, o requerimento no sentido, se há possibilidade do Poder Executivo viabilizar junto à empresa Transbrasiliana o fornecimento de material fresado, que é a sobra do asfalto, ou que converse com a empresa para a colocação de pedriscos. Está em discussão o requerimento do vereador Bruno. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permanecer sentados, contrários de pé. Aprovado. Somente esses. A palavra está livre aos demais vereadores. Vereador Marcos Renan. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, boa noite a todos. Senhor presidente, meu primeiro requerimento é endereçado ao senhor chefe do executivo para que ele informe a este vereador todos os valores
empenhados e efetivamente liquidados no período entre 1/1 de 2013 a 1/12 de 2013 e 1/1 de 2014 até a presente data. Os valores empenhados e os valores efetivamente liquidados. Está em discussão o requerimento do vereador Marcos Renan. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, contrários de pé. Aprovado. Segundo requerimento, também endereçado ao senhor chefe do Executivo, é para que ele encaminhe a este vereador o contrato da empresa que realiza a digitalização dos documentos da Prefeitura. E junto com o contrato, todos os valores empenhados e os pagamentos realizados desde o início do contrato até a presente data. Está em discussão o requerimento do vereador Marcos Renan. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, contrários de pé. Aprovado. O terceiro requerimento, também endereçado ao chefe do Executivo, na última sessão fui procurado por algumas moradoras do bairro da Saúde, que reivindicaram que o paizão da saúde, ele não entra no bairro da Saúde para pegar os pacientes. Ele tem apenas um ponto que é na via de acesso entre Lins e Guaiçara. E o grande problema é que a maioria das pessoas que utilizam o paizão da saúde são pessoas idosas com algum problema de saúde e que tem uma certa dificuldade para se deslocar até a rodovia, né? E então eles solicitam para que o prefeito avalie a possibilidade de instalar um ponto dentro do bairro que vai facilitar a utilização desse serviço público pelos moradores daquele bairro. Então o meu requerimento é no sentido que o prefeito informe a possibilidade de estar instalando um ponto naquele bairro para ajudar e facilitar o acesso dos moradores. Está em discussão o requerimento do vereador Marcos Renan. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, contrários de pé. Aprovado. O outro requerimento também é reivindicação de moradores que residem próximo no final da rua Rio Branco, no início da estrada rural que liga o município, o centro da cidade, ao bairro Aurora. Os moradores reclamam que os carros, veículos trafegam ali em alta velocidade e levantam uma poeira tremenda aos moradores daquela região que não conseguem estender roupa no varal, até tem dificuldades no horário do almoço, do jantar, porque a poeira é muito grande e atrapalha ali, gera transtorno tremendo a todos os moradores. Então, para que o prefeito informe esse vereador a possibilidade de realizar o asfaltamento de pelo menos mais 100 metros ali, do final da rua Rio Branco, a estrada municipal do bairro Aurora, e na impossibilidade de fazer tal asfaltamento, que pelo menos seja jogado cascalho e realize a construção de alguns obstáculos, lombados naquele local, visando reduzir a velocidade desses veículos que trafegam naquela rua. Está em discussão o requerimento do vereador Marcos Renan. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, contrários de pé. Aprovado. Outro requerimento também ao chefe do Executivo para ele esclarecer por que razão não está sendo coletado o lixo hospitalar, que são materiais pérfuro-cortantes da clínica veterinária instalada em nosso município. Este vereador foi procurado pelo veterinário, informado que o serviço encontra-se extremamente precário. Não vem sendo realizada a coleta, ele tem feito reclamações à prefeitura e nenhuma providência tem sido tomada. De acordo com informações, os funcionários da prefeitura, e de maneira extremamente correta, do meu ponto de vista, deixaram de realizar esse serviço, essa coleta, uma vez que não estão recebendo mais insalubridade. E o contato, na realidade, com esse tipo de material
eles deveriam necessariamente receber insalubridade. Então, para que o prefeito informe por que não está sendo realizado e se há realmente essa irregularidade, ou seja, não pagamento da insalubridade nos funcionários que deveriam realizar a coleta desses materiais na Câmara. Está em discussão o requerimento do vereador Marcos Renan. Palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, contrários de pé. Aprovado. O último requerimento é para que o senhor prefeito municipal informe a este vereador se está sendo realizada a devida manutenção e conservação das áreas verdes localizadas no Residencial das Flores, uma vez que os moradores têm reclamado do excesso de sujeira nas áreas verdes, a ausência de limpeza e dos tratos necessários, e que estão ainda depositando naqueles locais lixo domiciliar. E para que o prefeito informe se está sendo conservado da maneira como deveria essas áreas e quais os procedimentos para ilidir tal prática. Está em discussão o requerimento do vereador Marcos Renan. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, os contrários de pé. Aprovado. Agora, senhor presidente, não seria, eu acho que um requerimento, mas eu acho que a gente pode esclarecer, em relação a alguns questionamentos que esse vereador recebeu, e hoje ainda tentei fazer o acesso e encontrei uma certa dificuldade em relação ao portal da transparência da Câmara Municipal. Não consegui ter acesso às receitas e às despesas. Queria informar se está disponível, se tem algum problema ainda. Não, está disponível dentro do site da Câmara, o portal. Se tiver ocorrendo algum problema técnico. Mas eu acho que eu tentei acessar, clicava, dava um erro no site, eu não consegui visualizar. E eu até busquei isso porque vieram me questionar e eu procurei acessar, não consegui hoje também. Se possível, eu vou pedir para a empresa que cuida dessa parte para verificar o que está ocorrendo, mas ele está disponível. Eu agradeço. Obrigado pela atenção de todos. A palavra continua livre aos demais vereadores. Vereadora Márcia. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, agradeço a presença dos funcionários aqui hoje e os demais presentes. Bom, o meu requerimento, senhor presidente, eu vou me manter longe do microfone porque eu já falo alto por natureza, senão vão pensar que eu estou berrando. Eu fiz um requerimento aprovado por essa casa unanimemente na última sessão, onde eu requeria ao senhor prefeito que enviasse essa vereadora cópia dos contratos de locação por temporada do Barracão das Artes, no que eu fui atendida. Recebi as cópias e sei o valor que foi cobrado, quando o funcionário 50%, na verdade o valor era o salário mínimo, na locação, 724, e para quem era funcionário, 50% do salário mínimo. O meu requerimento em consequência disso é que o senhor prefeito disse que tal valor foi incluído nos boletins de caixa. Então, o primeiro requerimento é no sentido que ele manda cópia a essa vereadora dos valores que entraram nos boletins de caixa, bem como que informa essa vereadora aonde foi aplicado esse valor. Esse é o primeiro requerimento. Está em discussão o requerimento da vereadora Márcia. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, contrários de pé. Aprovado. Segundo requerimento é que está havendo uma especulação na cidade. Eu acho que todos tomaram conhecimento, aspas, por ouvir falar de que o senhor prefeito dispensou 15 funcionários comissionados. O meu requerimento é no sentido que ele envia a essa vereadora o nome dos funcionários comissionados.
Está em discussão o requerimento da vereadora Márcia. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, contrários de pé. Aprovado. O terceiro requerimento é no sentido de que, na última sessão, essa vereadora requereu o balancete do rodeio que foi feito no ano passado. O relatório final foi 253.995,42 de despesas comprovadas. E ele mandou a relação das despesas. Total da receita, 250 mil. O meu requerimento é no sentido de que o senhor prefeito envia essa vereadora do item 1 até o último item, o penúltimo item, aonde consta o recolhimento do INSS, não precisa me demonstrar. Mas o que eu quero é que ele me diga a Publix Propaganda que levou 9.500, o que propagandou, Israel Alexander, 2.000, OK Música, Eventos e Produções, 46.000, Lucas Akira, 2.910, Heraldo Luiz, 3.900. Francisco Henrique Júnior, 1.800, Wesley Roberto de Carvalho Fava, 3.300, Sérgio Schmidt, 3.000, Juliano Sabino, 5.000, Júlio César, 3.000, Rodeios Eventos Livramento Limitada RE, 7.000. Esse eu gostaria muito que juntasse o interesse dessa empresa. Rinaldo da Silva, 3.500, Vinícius da Silva, 2.000, Mauro César Cardoso, R$700, dizendo quais foram o papel desempenhado que esse povo tem recebido, esses valores que estou dizendo. Rafael, 800 mil, Marcelo Soares, R$800, perdão, Marcelo Salles, 800, Alexandre, 1.000, Carlos Alberto Dar, 3.000, MC Penteado Manuel de Tupã ME, quero saber o que essa empresa fez no rodeio, 17.250, Nossa Segurança e Vigilância, 6.308, André Ricardo do Nascimento ME, eu acho que são os cantores, mas eu não tenho certeza, 22.442, Palomir Limitada, 87.900, Humberto Francisco Nussi, 1.500, João Gilberto Barros, 750. Eu vou parar porque eu não vou mencionar, porque é daqui de Guaiçara, eu sei quem é e sei o que foi feito. RPS Elétrica, 7.644. É só, esse caso. Está em discussão o requerimento da vereadora Márcia. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Se são favoráveis, permaneçam sentados, contrários de pé. Aprovado. Considerando a resposta do meu último requerimento verbal, no sentido de que alguns funcionários que estão em estágio probatório, outros contratados e outros seletistas levaram um papel para eles assinarem e eles não sabem o que era, o senhor prefeito me informou que é um processo de fiscalização do Tribunal de Contas com a finalidade de notificar e dar conhecimento às partes que o processo será encaminhado para tramitação e julgamento nesta Corte de Contas. Essa vereadora quer saber que tipo de processo é esse, que processo é esse, e que ele mande a cópia na íntegra desse processo para que ela possa informar aos funcionários que estão nessa categoria. Está em discussão o requerimento da vereadora Márcia. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Se são favoráveis, permaneçam sentados, contrários de pé. Aprovado. Também em resposta ao requerimento verbal dessa vereadora na última sessão, o senhor prefeito informou essa vereadora o número da conta às agentes comunitárias da saúde que estão sendo depositados na Caixa Econômica Federal, agência número, eu estou lendo porque se
em discussão o requerimento da vereadora Marcia. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, contrários em pé. Aprovado. É só, senhor presidente. A palavra continua livre aos demais vereadores. Ninguém mais se manifestando, não havendo mais proposituras, desculpa, as indicações. Temos a indicação 120 da vereadora Glaucia, e considerando que as rotatórias existentes na via de acesso Hermínio Paisão ficaram muito fechadas, principalmente a primeira delas, próxima à BR-153, considerando que a cobertura da referida saída que dificulta a manobra dos veículos maiores que a utilizem e que, ao fazerem a curva, são obrigados a subir em cima da calçada na pista de Cooper, quebrando a cobertura da saída de água existente naquele local. Diante do assim exposto, indico ao senhor prefeito municipal para que verifique a possibilidade de providenciar com a urgência possível que o caso requer os reparos necessários na referida pista, bem como colocar a placa de proibição de tráfego de veículos bitrem e carretas no início da referida via. Indicação da vereadora será encaminhada. Indicação número 121, de autoria do vereador Juraci, que considerando ter solicitado através do requerimento número 11/2014, de 9 de setembro de 2014, a limpeza do bueiro na Alameda das Aleias, do Residencial das Flores, considerando que na última segunda o ex-vereador Manuel Bonatti de Oliveira Filho, em visita à Câmara, reclamou que o bueiro ainda se encontra entupido, bem como que o senhor prefeito municipal, em resposta ao referido requerimento, informou que já havia expedido ordem de serviço para a realização, indica ao senhor prefeito municipal para que verifique junto ao departamento pessoal se realmente foi cumprida a ordem de serviço. Em caso contrário, que determine o cumprimento. Indicação do vereador será encaminhada. Indicação número 122 da vereadora Glaucia, que considerando que muitas calçadas de nossa cidade estão sem condições de serem utilizadas pelos pedestres, uma vez que sobre as mesmas repousam esquecidos restos de entulhos de materiais de construções já terminadas à mesa, indica ao senhor prefeito para que o mesmo verifique a possibilidade de determinar ao fiscal da prefeitura o levantamento de todas essas irregularidades e expedir a competente notificação ao proprietário para retirada dos mesmos, sob pagamento de multa. Indicação da vereadora será encaminhada. Indicação número 123, de autoria do vereador Wellington Lousado, que considerando estar sendo constantemente questionado por moradores do núcleo habitacional João Zamian quanto à possibilidade da colocação de veículo de transporte escolar para utilização das crianças que ali residem, reiterando a solicitação anterior, indica ao senhor prefeito para que verifique a possibilidade de disponibilizar transporte escolar aos estudantes das escolas ZMF, professor Henrique Unger e Zacarias de Souza Leão, que residem no referido bairro. Indicação do vereador será encaminhada. Indicação 124, de autoria do vereador Arlindo Pita Júnior, atendendo a solicitação de moradores, indica ao senhor prefeito que verifique a possibilidade de, com a máxima urgência, efetuar reparos na estrada que liga vicinal Adão Afonso Costa ao bairro Tarama, visto que está se tornando quase impossível utilizar. A indicação será encaminhada. Indicação 125, atendendo a solicitação de moradores do comércio local, indica ao senhor prefeito municipal para que verifique a possibilidade de determinar estacionamento proibido em um dos sentidos da mão da rua José Bonifácio, principalmente no quarteirão onde estão instalados a Flora Bertolucci e o Mercado Central. Indicação de autoria do vereador Arlindo Pita Júnior também será encaminhada. Indicação número 126, de autoria do vereador Arlindo Pita Júnior, indicando ao senhor prefeito municipal para que verifique a possibilidade, com a máxima urgência, de determinar o departamento competente a limpeza e roçagem do campo de futebol do bairro Tarama. Indicação do vereador também será encaminhada. E por último, nós temos um ofício da vereadora Glaucia Maria, endereçado ao excelentíssimo senhor deputado federal Ricardo Izar, com o seguinte teor: com nossos respeitosos cumprimentos, servimos o presente para expor
dispor e ao final solicitar o seguinte: o conhecimento desta Câmara Municipal que Vossa Excelência havia conseguido para o município uma verba do PAC no valor de R$2 milhões destinadas à realização de obras de infraestrutura para os bairros Jardim Dom Bosco, para o bairro Jardim Dom Bosco. Como até o presente momento nenhuma obra foi iniciada naquele bairro, gostaríamos imensamente de saber de Vossa Excelência se a informação é verídica, se essa verba já foi liberada para o município, bem como se a mesma seria sem encargos ou financiamento, visto que se comenta que a liberação do recurso seria através de empréstimo na Caixa Econômica Federal e com prazo de 30 anos para pagamento. Então, dado conhecimento ao plenário, o ofício será encaminhado ao senhor deputado Ricardo Izar. Não havendo mais proposituras dos senhores vereadores, eu consulto o plenário sobre a possibilidade, a exemplo da última sessão, de prorrogarmos o prazo do pequeno expediente para, junto com as explicações pessoais. Alguma objeção? Ninguém colocou nenhuma objeção, então nós suspenderemos a sessão pelo prazo de até 15 minutos para retornarmos à ordem do dia. Solicito ao senhor primeiro secretário para que faça a chamada regimental para verificação de quórum. Vereadores Adriano Maitan, Ayrton Vaz, presente. Arlindo Pita Júnior, Bruno Floriano de Oliveira, Graucia Maria Cunha Gomes, Juracira Cruz, Márcia Soares Figueiredo, Marcos Renan Afonso Costa, Everton Lousado Pereira. 9 presentes, presidente. Havendo o número regimental legal, em nome de Deus declaro reiniciada a presente sessão ordinária e levo a conhecimento do plenário que nós temos inscrito para a ordem do dia, que é o número 59/2014, que dispõe sobre a autorização do Executivo para a concessão de cestas natalinas aos servidores públicos municipais e da outras providências. Parecer favorável de ambas as comissões, submeto o referido projeto em primeira e única discussão. A palavra está livre. Ninguém se manifestando, eu submeto em votação. Os que são favoráveis permaneçam sentados, contrários em pé. Aprovado. Não havendo mais nenhum projeto a ser deliberado, a palavra está livre para explicações pessoais. Senhor presidente, gostaria até na realidade não seria um momento adequado, mas eu estava conversando com os vereadores, o Ayrton Vaz, o Juninho, Pita, a vereadora Gláucia, e aí surgiu uma dúvida em relação a esse projeto, se essa cesta, na realidade, ela é a mesma que já é fornecida mensalmente aos funcionários, ou se o valor de R$120 que é contemplado no projeto é um acréscimo e ele vai ampliar, aumentar os itens da cesta. Então, eu gostaria claro que nós temos que aprovar o projeto até decorrência da data, mas que, junto com pudéssemos encaminhar um requerimento ao prefeito para que ele esclareça essa dúvida, que não é só minha, mas dos outros vereadores também. Eu concordo, nós tínhamos conversado aqui na hora que foi considerado. Olha, eu acredito que é viável que a gente peça esclarecimento sobre isso. E também, pela mensagem, pelo que eu vi aqui, acredito que serão 2 cestas, porque são gêneros alimentícios diferentes, porque aqui ele fala, entrega de uma cesta natalina, componente de gêneros alimentícios típicos das festividades de final de ano. E naquela cesta que nós aprovamos, veio uma relação dos gêneros alimentícios que comporiam aquela cesta. Seria arroz, feijão, essas coisas. Mas, não obstante este entendimento, acredito eu que caberia então aí o valor coincide. Coincide a grande questão, o valor coincide das duas. Aí surgiu essa dúvida, então seria para esclarecer esse ponto, que também é dos funcionários, eles estão em dúvida também. A questão do projeto foi
encaminhado, né? Agora... Não, eu concordo, só para a gente ter essa resposta posterior. Nós vamos encaminhar, então, como nós já estamos fora do requerimento, então nós vamos encaminhar então o ofício ao senhor prefeito, né, na próxima segunda, juntamente já com a mensagem, segunda ou terça, para que ele esclareça se trata-se de 2 cestas ou se essa substituirá aquela, que não está claro na mensagem. Então logo chega a resposta, a gente encaminha aos senhores e senhoras vereadores. Mais algum questionamento? Então ninguém mais questiona, então fica então aberta a palavra para explicações pessoais. Vereador Marcos Renan. Senhor presidente, senhores vereadores, uso dessa tribuna porque, acompanhando atentamente o momento desta sessão em que foi dada a oportunidade aos vereadores para fazer requerimentos verbais, e diversos vereadores usaram essa tribuna, fizeram inúmeros requerimentos, inclusive eu. Mas então eu gostaria de deixar aqui, na realidade, uma reclamação e uma reivindicação ao chefe do executivo, que esse vereador está cansado de receber respostas evasivas, fugindo daquilo que realmente é perguntado, é questionado. As respostas dos requerimentos do chefe do executivo estão parecendo atendimento de call center. Estaremos analisando, estaremos verificando, vou estar analisando. Está parecendo resposta de atendente de call center. Então, para que o prefeito passe a responder os questionamentos, passe a enviar respostas concretas aos vereadores, passe a tratar esta casa com o devido respeito que esta casa merece receber do executivo. Outra coisa, me chamou a atenção a resposta de um requerimento deste vereador, realizado em uma sessão anterior a esta, onde questionava por quais razões os salários dos funcionários públicos municipais estão sendo realizados no 5º dia útil e não mais até o último dia do mês anterior, né? E em nenhum momento esse vereador questionou em que ele citava se havia alguma ilegalidade nesse pagamento. Não é isso. Eu tenho pleno conhecimento que a legislação estabelece que os salários devem ser pagos até o 5º dia útil do mês subsequente. Porém, a resposta foi mais uma das pérolas que estão sendo enviadas do executivo a esta casa. E ele informa no final que o município passa por dificuldades financeiras em virtude de dívidas não pagas pela administração anterior. Queria dizer ao senhor chefe do executivo que está na hora dele começar a assumir a administração temerária que vem sendo realizada. Uma administração que paralisou o município. Uma administração que vem aumentando dia a dia o endividamento da prefeitura. E por esta razão eu pedi os valores empenhados e os valores liquidados, porque eu quero mostrar quem não está pagando as contas do município. No dia 1º de janeiro de 2013, eu pedi um boletim de caixa com o dinheiro que foi deixado pela administração anterior nos cofres da prefeitura e recebi do atual chefe do executivo o boletim de caixa constando que havia mais de 2 milhões de reais em caixa. Essa informação veio da prefeitura municipal. Ele que respondeu o requerimento deste vereador. E agora me responde um requerimento mencionando dívidas não pagas da administração anterior. Então que ele diga, que dívidas são essas? Queria dizer ao chefe do executivo para ele parar de faltar com a verdade, para não dizer para ele parar de mentir aos senhores vereadores e à população desse município. E um requerimento que eu fiz, endereçado ao chefe do executivo, solicitando esclarecimentos em relação aos
ele respondeu que estava em dia. Eu encaminhei para a PAI, a diretora da PAI disse que não estava, que estava atrasada e que a instituição estava passando por dificuldades em decorrência dos atrasos do VPAS. Faltou com a verdade. Ele respondeu, quando eu questionei por que o posto de atendimento da saúde localizado nos conjuntos habitacionais estava com as obras paradas, ele respondeu porque não foi deixado dinheiro em caixa para dar continuidade. Faltou com a verdade mais uma vez, porque no boletim de caixa que ele encaminhou esse vereador, tinha o valor disponível para concluir aquela obra, algo em torno de R$170 mil. Então, eu acho que está na hora do prefeito começar a tratar esta casa dos vereadores com seriedade, responder a verdade, assumir os atos. O que ele tem feito é jogado a culpa nos outros e não tem assumido os atos dele. Todos nós sabemos que o inchaço da máquina pública, o mundo de cargos que foram criados, estão onerando demasiadamente o orçamento municipal, que estão gerando esse atraso nas obras, a precariedade no serviço prestado à população. E não ficar, assumir as responsabilidades, não ficar jogando culpa de maneira tão genérica e ampla como ele fez nesse requerimento, sem o mínimo de responsabilidade. Se ele foi eleito e eu integrei a campanha dele, e hoje me sinto envergonhado quando algumas pessoas vêm questionar diversas coisas a esse vereador no município, sim, me sinto envergonhado de ter integrado a campanha, que agora ele assuma os compromissos, ele honre os votos que ele recebeu na urna e faça por merecer. São tantas coisas. Esses dias acordei pela manhã, peguei o jornal da cidade e vi uma foto do prefeito municipal com o deputado Rodrigo Garcia. Olhei aquilo, eu não estava acreditando no que eu estava vendo. Prefeito municipal que criticou o deputado durante a campanha eleitoral, agora vem querendo pegar carona. Queria dizer a ele: senhor prefeito, não pegue carona não. Não pegue carona. O seu deputado chama-se Ricardo Izar, que, como muito bem colocou a vereadora Glaucia aqui, prometeu um empréstimo e até agora nada. O deputado que teve 500 e poucos votos, Rodrigo Garcia, teve mais de 2.000 votos, fruto do trabalho de pessoas que batalharam e batalham pelo município, que todos nós sabemos quem são essas pessoas. Eu não preciso aqui citar nomes. Todos nós sabemos que o deputado estadual, chefe do executivo, chama-se Roque Barbieri, que teve 130 e poucos votos. E não Pedro Tobias, que teve 2.700 votos. Que todos nós também sabemos quem trabalhou e se dedicou à campanha do Pedro Tobias no município de Guaiçara. Então, queria dizer ao senhor prefeito, para que ele não fique pegando carona no trabalho de outras pessoas, para que ele assuma seus atos e responda à realidade dos fatos, nos requerimentos encaminhados por esta casa. Porque é triste ver a situação do nosso município e a forma como os assuntos são tratados. As respostas que são encaminhadas aos vereadores vêm cheias de ira, de raiva, sabe-se lá o porquê, quando na realidade nós só estamos questionando a incompetência da administração pública municipal. Isso que esse vereador está dizendo aqui não é a opinião exclusivamente dele, não. Basta andar por qualquer canto do município da cidade, qualquer canto do município, pela cidade toda, a conversa é uma só. A cidade está parada. O senhor prefeito fez um recap na parte baixa da cidade, verba do deputado Pedro Tobias, que mesmo sem ter a contrapartida do chefe do executivo, que não moveu uma palha para ajudar o deputado que mais ajudou a cidade de Guaiçara, mesmo assim continua ajudando o município. Teremos novidades em breve, também dos deputados que
foram os mais votados nesse município, tanto Pedro Tobias quanto Rodrigo Garcia. Queremos saber se teremos algum resultado, algum retorno do senhor Roque Barbieri e do senhor Ricardo Zarra. Vou acompanhar, quero ver. Inclusive os 2 milhões para o asfaltamento, que já adianta, vereador, é empréstimo, não é recurso a fundo perdido. O município vai ter que pagar isso. Então é fácil, empréstimo, basta ter crédito. Não sei como que está a situação do município de Guaiçara, isso que eu vou passar a analisar de hora em diante. Mas você vai à Caixa Econômica Federal e consegue. Depois sobra para as próximas administrações pagar a conta. Em 8 anos, em tudo que foi feito no município de Guaiçara da administração anterior, nada foi através de empréstimo. Tudo através de recursos a fundo perdido, com a devida contrapartida do município. Hoje, o município não tem condição de celebrar convênios altos, porque não tem dinheiro em caixa para pagar a contrapartida, que é a obrigação do município. É triste a situação. Para encerrar, eu gostaria de fazer mais um apelo ao prefeito, para que ele, se ele não vai fazer a nomeação de nenhum novo líder nesta casa, estou ansioso aguardando a nomeação de um líder, porque tem inúmeras dúvidas que pairam na cabeça dos vereadores durante uma sessão e outra, que poderiam muito bem ser esclarecidas pelo líder dele nesta casa, mas até agora nada. Eu acho que ninguém está disposto a encarar essa bucha. Eu acho que no linguajar popular, digamos assim, é uma verdadeira bucha. Ninguém acho que está a fim de encarar, porque defender a atual administração, confesso que não será uma tarefa fácil. Mas se algum vereador tiver disponibilidade, que ele faça a nomeação para que a gente possa sanar essas dúvidas durante as sessões. Um outro ponto, apenas agora sim para encerrar, que eu havia me esquecido, recebi informação da senhora Maria Perrone, de Bauru, que o município de Guaiçara está em vias de perder a gestão da assistência social, em decorrência do não cumprimento de inúmeras exigências feitas pelo DRDAS de Bauru. Segundo Maria Perrone, solicitam-se informações, solicitam-se inúmeras coisas ao município e é tratado com total descaso. Segundo ela, o município pode perder a gestão da assistência social e, consequentemente, inúmeros recursos provenientes do governo estadual e do governo federal. Aí, realmente, o caos estará instaurado no nosso município. Espero que sirva de alerta, que o prefeito tome as medidas necessárias para impedir que isso ocorra. Acho que essas eram minhas palavras e eu agradeço a atenção de todos. A palavra continua livre. Vereador Bruno. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, público aqui presente, imprensa que acompanha essa sessão, boa noite a todos. Muitas questões bem explanadas pelo vereador Renan, também compartilho do sentimento de que muitos munícipes estão decepcionados com o modo de administrar aqui no nosso município. E inicio minha fala parabenizando o prefeito de Getulina, não de Guaiçara não, viu gente? Queria muito bem estar aqui, dar os parabéns ao senhor prefeito daqui. Parabenizar porque estive ontem no município de Getulina e passando pela praça do centro, pude ver o quão bem cuidado está o banheiro público à disposição de sua população, um banheiro exemplo de limpeza, de infraestrutura, os funcionários que tomam conta dali,
né, até limpam o banheiro com orgulho e satisfação de ver como está sendo bem cuidado. E quando a gente se depara com esse banheiro aqui faltando reforma, faltando um cesto de lixo decente, faltando papel higiênico, é desanimador. Então, parabéns ao prefeito Gutão de Getulina pelo brilhante trabalho que está desenvolvendo lá em relação às obras públicas do município. E pelo que vejo, Guaiçara, do ano passado para cá, vem perdendo muita coisa. Vem perdendo serviços de obras, vem perdendo serviços de manutenção nas nossas praças, jardins. É triste olhar para o slogan berço das plantas e tadinha das plantas, vem tão mal cuidadas, não por culpa dos funcionários, não, até porque são pouquíssimos jardineiros que nós temos aqui no município, mas pela falta de investimento, inclusive, em aumentar essa equipe de frente de limpeza, que não só contempla jardineiros, mas auxiliares de limpeza aí, serventes de serviços gerais. A gente vê que está precária a situação, fruto do quê? Desvios de funções, não é reposto para aquelas funções, para aqueles cargos, pessoas que desenvolvem essas atividades. Então, até citado pelo vereador Renan, em relação às áreas verdes, que de verdes quase já não tem mais nada. É triste a gente ver a área verde do Jardim Alvorada, área verde da Pirâmide, do Carina, Residencial das Flores, tão novo ali, a área verde, já um tanto descuido. É uma pena que Guaiçara está sendo encarada dessa forma. E não só na questão das praças, jardins, eventos culturais aqui do município, tradicionais, como por exemplo o Encontro dos Filhos de Guaiçara, Cidade Encantada, que acontecia nos finais de ano, com um apoio aí muito grande do nosso querido Baiano, a ajuda também da Solange aqui no município. Provavelmente já vai ser mais um ano que a gente não vai ter, né, a Cidade Encantada agora no final do ano. É uma pena, né, não só para a população guaiçarense, mas para toda a região que visita, né. O Baiano inclusive tem um registro de quantas pessoas passam aqui pelo município visitando essa atração, que o município também, não só de obras sobrevive, mas também de atividades de lazer, cultura. Outra coisa que vem perdendo, nós vimos, inclusive citado pela vereadora Márcia, o pagamento de alguns shows, apresentações artísticas, o quanto sofre a banda Maestro Ângelo Buzinaro aqui no nosso município para as suas apresentações, e não só para as apresentações, quando apresentam duro de receber essa prefeitura. Ficam meses e meses sem receber. A banda, com tanto carinho, realiza seus ensaios nos finais de semana, se apresenta e depois, a receber da prefeitura, tem que ficar mendigando. Não só a banda, mas muitos fornecedores, com certeza, vê a prefeitura com descrédito. Isso é muito triste, é lamentável essa situação. Queria também comentar, não sei se já iniciou as atividades, a empresa, para a continuidade da coleta seletiva aqui no município. Está tendo muita reclamação dos moradores, porque o caminhão está, em alguns dias, recolhendo e misturando o lixo reciclável com o lixo comum. E é um processo educacional, de cultura da população, que demora um pouco para o cidadão começar a separar certinho. Aí quando o cidadão começa a separar o lixo, o serviço para. Está certo que a empresa abandonou, mas que a coleta, se tem o caminhão, tem as pessoas para pegarem, que eles peguem separadamente. Isso desestimula. Então aquela pessoa que está aprendendo a se habituar com a coleta seletiva lá na sua casa, de repente vira uma bagunça novamente, para ele retomar, com certeza ele vai ficar meio com o pé atrás, vai falar assim, poxa, estou fazendo a minha parte, separando o lixo, aí chega lá, vai ser tudo jogado no aterro sanitário, misturado, de que adiantou eu separar? A gente sabe que a coleta seletiva é um projeto a médio e longo prazo, mas a municipalidade tem que fazer a parte dela, senão não vai dar certo nunca um projeto desse. E em relação
à resposta de alguns requerimentos, o vereador Renan tem muita razão. Quantas respostas vazias a gente recebe? Estamos estudando sobre o assunto. É uma das respostas que eu mais recebo. Estamos estudando sobre o assunto. Todo mundo está de saco cheio de saber de vários temas, vários assuntos, várias coisas que acontecem na cidade. Estamos estudando. De certo, esse estudo aí é para ser mestrado, doutorado, se aperfeiçoar muito no tema, porque não chega uma resposta nunca para a gente. Então, requerimentos vazios, sem respostas. E recebi, embora faltando um pouco de esclarecimento, mas para os nobres vereadores aqui, desta casa, uma relação de alguns cargos de confiança e cargos em comissão, uma relação nominal, que vê assim, relação de secretários municipais. Aí tem uma relação aqui. Nessa relação de secretários municipais, contempla diretores, assessores e secretários. Só nessa lista aqui, tem mais de 20 nomes. Tem mais de 20 nomes aqui. Depois eu até compartilho com vocês. Na área de educação, os cargos comissionados também recebi nominalmente. E tem uma outra listagem que só está escrito relação de trabalhadores por evento. Conhecendo alguns funcionários aqui, certamente são funções comissionadas, mas que o número também acho que chega em torno de umas 30 pessoas, de 20 a 30 pessoas aqui. Então é uma relação grande, que embora um pouco mal informado aqui, nunca vi uma relação não ter um título esclarecedor para o requerimento, mas está à disposição de vocês para que a gente possa ter. E fica esse meu apelo também para o prefeito municipal, para que responda melhor esses requerimentos, sem essas respostas vazias que dá a entender que é para ganhar tempo, situações que a gente cobrado diariamente, aí vem uma resposta dessa, a gente fica com cara de tacho para o munícipe, sem saber o que vai falar, sem saber qual a resposta. Inclusive, quando é interessado em algum secretário, aí sim a resposta é um pouco mais específica. Alguns secretários aqui realmente, pelo menos para responder requerimentos, estão de parabéns. Tem inclusive uma resposta do assessor de saúde aqui, do Ernesto, uma resposta bem fundamentada, com justificativa, esclarecendo sobre o assunto. Senhor prefeito, são respostas assim que a gente quer, que explane e explique para a gente, porque se nós estamos requerendo, não é por birra, não é para pegar no pé, certamente é porque algum cidadão que a gente representa solicitou a informação. Vereador, se me permite uma parte, fique à vontade. É que são tantas obras em andamento no município, a gente vê constantemente o prefeito em todas elas, que eu acho que está faltando tempo para ele se debruçar e responder com maior clareza e riqueza de detalhes os requerimentos. De repente pode ser isso, não, vereador. E considerando o tempo, praticamente nós temos 2 sessões ordinárias por mês, de 15 em 15 dias. Poxa, é muito tempo para responder requerimento. Então fica esse apelo para que nós sejamos dignamente bem tratados também nas respostas. Porque não é o vereador A, B, C ou D somente que está aqui, não. Tem um mundaréu de pessoas, muita gente por trás, que solicita, que aguarda uma resposta, que aguarda uma satisfação, para que a gente possa bem representá-los. Tenho dito, senhor presidente. A palavra continua livre. Vereadora Márcia. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, ouvi atentamente aos que me antecederam, vereador Bruno, vereador Renan, parcialmente dou valor, dou razão aos dois. Realmente, o prefeito que ajudaram a colocar aí é uma laxa. Desde que eu estou aqui, nesse último
mandato, as respostas aos requerimentos, leia o Diário Oficial, ouvindo o Bruno falar ali, é verdade, o vereador Renan também. Eu fiz um requerimento aprovado que eu queria saber quanto que ganhava o psicólogo, onde morava, era para mim ler o Diário Oficial. E assim por diante. Não que essa casa tinha uma resposta objetiva. A cidade está uma lástima, o RH também está, enfim. Isso aqui tinha que começar outra vez, mas começar de uma maneira diferente. Salvo engano, eu sou a vereadora mais velha dessa casa, nos cargos, nos mandatos. Estou aqui, vou completar 16 anos. Realmente, o senhor, então, estamos empatados. Mas o senhor há de convir comigo, senhor presidente, que o prefeito Clóvis superou todos os anteriores maus. Superou. Nós tivemos uns prefeitos aí que, nossa, foi duro. Foi duro. Mas o que mais me causa estranheza, senhor presidente, é que, além de tudo que foi colocado aqui, pelos que me antecederam, que realmente isso aqui está indescritível, uma falta de respeito para com essa casa, para com o povo. Aliás, não precisava nem ter respeito para com essa casa, já tratando o povo bem, já estava de bom tamanho. Mas o que mais me causa estranheza é que o seu Clóvis, acrescentado a tudo que me disseram, que disseram aqui anteriormente, foi vice-prefeito 8 anos. E foi um vice-prefeito omisso, conivente. Nunca ouvi que o seu Clóvis, durante o tempo que eu fui vereadora, que ele tenha participado de algo na administração anterior do outro prefeito. Isso significa que ele não tinha preparo nenhum para ser prefeito. Agora que a burrada foi feita, ele não está ali com o meu voto. Ao contrário, ele está ali com o voto do Bruno, do Renan, dos demais que colocaram ele ali. Concordo em gênero e qualidade. A administração está horrível. Eu espero que o povo de Guaiçara lembre de quem colocou ele ali. Realmente, ele não tem tato, ele não tem condições, não tinha para ser eleito, para ocupar um cargo de maior valor no município, que é ser prefeito. Do latim é pai. Atender como pai as reivindicações do povo de Guaiçara. Realmente esse homem não tinha condições de estar onde está. E por que não viram isso antes? E por quê? Quem colocou ele ali? Se sabiam que como vice, nunca ele se manifestou. Não tinha condições de estar ali. Agora é confortável vir aqui, esparramar coisa que eu venho falando há 2 anos. E não é porque sou taxada de oposição, não. É que a coisa está errada mesmo. Sempre esteve. Mas a minha coligação não votou nele. Não colocou ele ali. Esse prefeito está sendo um fiasco para mim
e para todos. Concordo com o vereador. Renan está envergonhado, tem que estar mesmo. Saiu pedindo voto de casa em casa. Eu não estou. Porque vem aqui cima e fala e comprova que eu não participei disso. Para mim, o prefeito não deveria ter sido ele. Mas, contudo, eu queria que ficasse uma lição para o povo de Guaiçara. Chega dos mesmos. Chega dos mesmos. Vamos cortar o cordão umbilical, mudar para melhor. Tá ruim? Não tá ruim, tá péssimo. Não vamos cometer os mesmos erros. Esse município está num círculo vicioso. Sai sogro, entra genro, sai sogro. Chegou, sai o prefeito, entra o vice. E o vice, nossa, é um fiasco. E agora é tarde. O que essa casa pode fazer? Além de fazer o que eu venho fazendo desde quando eu fui eleita, fiscalizar o emprego do dinheiro público. Agora, se o prefeito respondeu ao vereador que ele não pode arcar com os compromissos porque existe despesa deixada pelo pai do vereador, o correto seria o vereador vir aqui e pedir que ele mande. O que tem lá que não pagou? Eu também fiquei curiosa agora para saber. Que mande. Senhor presidente, mande um ofício. Já passou a fase do requerimento verbal? Mande um ofício. Eu quero saber. O povo quer saber. E isso é bom para a comunidade de Guaiçara saber exercer a democracia na sua essência da palavra. Eu vou deixar um recado aqui para o povo de Guaiçara e para quem mais interessar. Que prefeito os senhores colocaram goela abaixo do povo de Guaiçara? O povo de Guaiçara não merecia. Merecia muito mais. Tenho dito. A palavra continua livre. Ninguém se manifestando? Antes de encerrarmos a sessão, já aproveito a oportunidade para convocar os novos pares para a próxima sessão, no dia 21 de novembro, às 17 horas e 15 minutos. Senhor presidente, só o dia, acho que é da consciência negra, na quinta. Será que vai ter alguma alteração para a sexta, alguma coisa? Senão precisa de talvez realizarmos na quarta sessão, não sei, né, se tiver algum problema, porque no dia 20, quinta-feira, não sei se vai ter alguma alteração, talvez para a sexta. É feriado, não, a Câmara manterá o feriado no dia 20, na quinta-feira. Na sexta, então, normal? Sexta-feira normal. Ah, então tá, ok. Então, não havendo mais nada a ser deliberado, solicito que todos se coloquem de pé. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária.